Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo ao Finance Tech Boost, o programa que vai impulsionar sua carreira com inteligência artificial e análise de dados no setor financeiro. Olá, tudo bem? Eu sou o Júlio e ao meu lado está a Nathalie. Nós vamos te acompanhar nesta jornada de aprendizado e evolução. O Finance Tech Boost foi criado para capacitar você a dominar as tecnologias que estão moldando o futuro das finanças. Aqui você terá acesso a 12 módulos completos e plantões de dúvidas ao vivo. Você aprenderá desde os fundamentos de programação até as aplicações mais avançadas, de machine learning e IA no mercado financeiro. Lembre-se de consultar o cronograma completo do curso em financetechboost.com para acompanhar todas as aulas e os plantões de dúvida. Hoje teremos Construindo Storytelling com Dados, onde iremos focar no desenvolvimento de habilidades para transformar insights analíticos em narrativas convincentes. Os alunos aprenderão a organizar dados financeiros complexos em histórias compreensíveis, utilizando ferramentas de visualização como Tableau, Power BI e bibliotecas de Python, Matplotlib e Seaborn. Serão discutidas técnicas de design para criar gráficos claros e impactantes, além de estratégias para comunicar resultados de forma eficaz para diferentes públicos, incluindo gestores, investidores e clientes. E teremos a presença especial do nosso facilitador João, que é um especialista no assunto e irá trazer insights incríveis para vocês. Uau! Olá pessoal, sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença de todos. Hoje a gente vai falar aqui sobre nesse treinamento em relação a uma habilidade que tem se tornado cada vez mais crítica no ambiente profissional, que é a capacidade de contar histórias com dados. Tá? No mundo onde cada vez mais esses dados se tornam abundantes, a quantidade de dados ela aumenta cada vez mais, devido à nossa capacidade computacional que cresce cada vez mais, capacidade de armazenamento. Então, essa habilidade ela se torna uma vantagem competitiva em que você consegue ter uma narrativa convincente para poder transformar esses dados numa história bem contada. Tá? E aí, primeiro, me apresentando, eu sou o João Nascimento, sou arquiteto de soluções aqui na AWS e vou hoje apresentar para vocês um pouco desse treinamento que a gente tem aqui dentro do nosso curso. Tá? A nossa agenda, a gente vai falar aqui um pouco sobre a introdução, o contexto que a gente vai trazer aqui hoje. Nós vamos falar sobre a parte de visualização de dados, o que a gente pode construir através dessa visualização de dados, como que a gente cria uma história, como que a gente contextualiza essa história, para que a gente possa fazer primeiro um planejamento desses dados, do que a gente pretende construir, para depois de entrar na execução e conseguir assim ser mais efetivo nessa construção. Tá? Depois a gente vai poder tomar a decisão, quais são os visuais que fazem mais sentido para cada cenário que a gente está trabalhando. Depois a gente fala um pouco também da parte cognitiva, da carga cognitiva que a gente tem, de quem está olhando esses dados. Então a gente tem que se colocar um pouco na visão de quem vai consumir essas informações e de como que a gente pode estruturar e ter algumas questões técnicas pensando nesse sentido. Tá? E por último, a gente faz os pensamentos finais e o encerramento do nosso curso de hoje. Fazendo um pouco de uma introdução, o que existe atualmente, a gente tem um paradoxo no mundo corporativo atualmente. Tá? Se por um lado, a gente tem mais dado que nunca, a gente tem ferramentas cada vez mais poderosas, sistemas mais sofisticados para ter métricas para tudo que a gente precisa atualmente. Por outro lado, as organizações ainda têm uma dificuldade muito grande de tomar decisões de forma efetiva baseado nesses dados. Tá? E isso acontece muito porque a gente tem uma questão de conhecimento, de formação, da nossa formação, porque na escola a gente acaba aprendendo matemática, a gente entende como trabalhar com números, a gente entende como trabalhar com línguas, com a nossa linguagem, mas a gente não sabe correlacionar essas duas habilidades, a gente não é treinado para correlacionar essas duas habilidades, de como a gente trabalha a nossa língua e trabalhar os números em conjunto com isso. Tá? Então a gente não consegue ter esse conhecimento de criar uma história através dos dados. E aí existem três razões principais para que essas histórias, para que a criação dessa narrativa com dados se torne uma habilidade crítica atualmente. Primeiro de tudo, é a sobrecarga de informação. Então a gente tem informações de diversos cenários, de diversos contextos e cada vez mais informações chegando, coisas que no passado era muito mais difícil de conseguir, hoje a gente tem uma quantidade muito grande.
E outro ponto, cada vez mais as empresas precisam de dados para tomada de decisões. Então, isso vai ser extremamente importante que elas sejam drivadas por dados, ou seja, tenham informações que corroborem as decisões que serão tomadas. Tá? E por último, o diferencial profissional, que praticamente qualquer função hoje, que é a capacidade de você se comunicar de forma efetiva, isso vai ser um diferencial dentro da carreira. Tá? Para a gente poder entrar um pouco mais nesse tema, contextualizando aqui, fazendo uma contextualização do que a gente vai apresentar hoje, esse conteúdo ele está sendo tirado, está sendo apresentado através do livro da Courtney Flick, que é uma especialista na área de storytelling com dados, que criou esse livro de storytelling com dados também. Ela é uma pessoa que tem uma experiência muito grande na área, passou por diferentes empresas, sempre trabalhando nesse cenário de criação dessas narrativas através de dados. E a gente vai trazer esse conteúdo muito baseado nesse livro. Quem tiver essa possibilidade também e quiser aprofundar esse conhecimento, fica a dica. É um conteúdo muito interessante, muito rico. Tá? E aí o primeiro ponto aqui que eu acho importante, antes da gente entrar especificamente nos pontos mais específicos de visualização, de gráficos, de storytelling, o que a gente tem muito hoje de problema no mercado financeiro é a proliferação dessas visualizações de dados de forma ineficaz. E a autora, a Cole, ela identifica 3 pontos principais desse cenário. O primeiro ponto é a utilização de gráficos de pizza, por exemplo, em 3D. Que esses gráficos, eles podem parecer muito chamativos, muitas vezes, visualmente parecem ser interessantes, mas que quando a gente vai poder tentar entender a mensagem que a gente precisa passar, eles muitas vezes distorcem essa visão. Tá? Então, principalmente essa questão de visualização em 3D, que atrapalha um pouco esse tipo de visualização, dando ainda essa profundidade adicional de uma outra dimensão dentro desse contexto, e isso gera algumas complexidades e dificuldades de interpretação desses gráficos. E aí, quando a gente fala de mercado financeiro, os relatórios financeiros, né, os dados são extremamente importantes, e ele é fundamental para que a gente tenha uma interpretação correta desses dados. Tá? Então, o primeiro ponto fica relacionado a esse tipo de gráfico. O outro ponto que muitas vezes ocorre o erro é o excesso de elementos. No intuito de tentar passar essas informações, a gente acaba vendo alguns relatórios, alguns gráficos que tenham informações demais, parecendo até uma árvore de Natal, com muitas cores, muitos elementos. E essa sobrecarga, ela se torna desnecessária, com algumas informações que não trazem todo o contexto que realmente precisa ser informado. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado com essa sobrecarga dessas informações, também com a utilização de múltiplas cores sem um propósito específico definido, muita utilização de bordas e sombreamentos, quando a gente tenta melhorar muitas vezes, a gente tenta ampliar a visualização desses gráficos, a gente tenta deixar ele visualmente mais bonito, mas ele perde o contexto do que a gente realmente precisa. Utilização de legendas de formas redundantes também, isso é outra coisa que precisa se tomar com bastante cuidado na hora como a gente for colocar nos nossos gráficos. Tá? Outro ponto são as escalas. As escalas inadequadas são algo extremamente perigoso, principalmente quando a gente fala do mercado financeiro. Imagina a gente colocar um gráfico onde o gráfico tem escala incorreta e ele dá a proporção indevida do que a gente está precisando apresentar. Então isso é algo que tem que se tomar cuidado, pensar no modelo de escala que você vai utilizar também. Manipular a escala pode exagerar essas diferenças, então quando você está manipulando essas escalas, isso corre um risco de você tentar dar uma percepção ruim para a pessoa que está fazendo a leitura desse dado, e uma pessoa não só ruim, mas uma percepção incorreta realmente dessa percepção do gráfico. Tá? Então, esse é outro ponto que é bem importante que a gente tenha cuidado também na hora de montar esses gráficos. E o mais preocupante realmente não é a questão estética. O maior problema se dá na interpretação e na tomada de decisão com esses dados que são baseados. Tá? Então, esses gráficos ruins podem levar a interpretações equivocadas e também criar essa dificuldade de interpretação dessas informações, tomando decisões indevidas simplesmente porque os gráficos foram feitos de maneira incorreta. Tá? Para isso, como é que a gente consegue construir esses gráficos da melhor forma, da maneira mais correta? E é isso um pouco que a gente vai começar a falar a partir de agora. Tá?
O primeiro ponto para que a gente consiga pensar nessa estrutura de dados que a gente vai montar para nesses gráficos, a gente precisa pensar que a gente vai ter uma quantidade massiva dessas informações e a gente precisa transformar isso numa capacidade de visualização de forma efetiva, tá? E para isso a gente tem 3 pilares que a gente vai pensar. Então, primeiro, essa tomada de decisão ela vai ter que ser importante através desses dados. Então, a gente precisa pensar que quem vai visualizar esses gráficos, quem vai visualizar essas informações, ele vai precisar entender de forma muito direta para que tenha essa decisão de forma efetiva e rápida. Tá? Então, isso acelera o processo de decisão de forma muito clara quando a gente estrutura esses gráficos pensando em quem vai estar visualizando essas informações. Para que ele possa, que seja identificar informações imediatas de padrões, de anomalias, principalmente quando a gente fala de mercado financeiro, quando a gente tenta fazer de maneira que reduzir esses riscos de erros de interpretação, facilitar essa comparação entre diferentes cenários. Então, a gente precisa entender qual a tomada de decisão que vai ter que ser feita baseada nesse gráfico para começar a fazer essa construção. Outro ponto importante é a comunicação que precisa ser eficaz. Tá? Então a gente precisa transformar esses dados em informações que sejam úteis para quem está visualizando. E aí um gráfico bem construído, uma visualização bem construída, ela vai permitir com que esses dados brutos sejam facilmente compreensíveis através dessa visualização. E facilita essa comunicação entre diferentes níveis hierárquicos. Então, diferentes níveis dentro da corporação vão poder visualizar esses dados e entender essa informação que está tentando ser passada. Tá? Isso vai tornar tanto o processo de reuniões, de tomada de decisões, as apresentações, muito mais produtivas, quando a gente tem essa comunicação mais eficaz. A gente também vai ter um aumento da audiência, do engajamento da audiência em relação ao que a gente está querendo apresentar, e vai melhorar também a retenção dessas informações principais que estão atreladas ao modelo que a gente está apresentando. Outro ponto importante na visualização é a compreensão dos dados. Então, nessa questão, como a gente já comentou, que o volume de dados cresce exponencialmente, a capacidade de conseguir entender ou extrair a informação de forma rápida, ela vai ser extremamente importante. Então, a compreensão ela vai ajudar a processar esses grandes volumes de informação, trazendo essa informação muito direta, de forma muito direta para a tomada de decisão. Então, facilitar também essas relações entre diferentes variáveis, permitir essa identificação rápida de tendências, identificar alguns outliers, algumas informações que estão fugindo do padrão para que sejam pontos de atenção e que possam ser atuados. E simplificar essas análises de forma mais complexa. Tá? E aí, quando a gente fala um pouco desses pilares que amplificam o contexto do mercado financeiro, a gente fala muitas vezes o mercado financeiro ele precisa tomada de decisões em tempo real. Então a gente precisa ter essas informações muito claras para que essas tomadas de decisões sejam feitas em tempo real. E para isso, a gente precisa pensar nesses modelos, dessa importância da visualização desses dados. Tá? Os stakeholders eles podem ser os mais diversos, e a gente precisa manter a atenção de diferentes stakeholders dentro desse ambiente para que a gente consiga entregar esses dados de forma transparente e clara, principalmente quando a gente fala também dos reguladores. A gente tem os clientes que fazem a demanda dessas comunicações também, então a gente precisa entender quais são as pessoas que estão contextualizando, as pessoas que estão interagindo com essas informações para que a gente faça isso de forma efetiva. Tá? E aí, quando eles estão implementados corretamente, esses 3 elementos eles vão trabalhar em sinergia, ou seja, quando a gente tem a tomada trabalhando em conjunto, a tomada de decisão, a comunicação eficaz e a compreensão, eles vão trabalhar em sinergia para poder entregar essas informações de forma mais efetiva. Tá? E a essência da visualização eficaz desses dados, ela não é só uma habilidade técnica, mas também uma competência estratégica que ela vai impactar na performance da organização, na eficiência operacional, na relação com os clientes e com os outros stakeholders, na gestão dos riscos,
na tomada de decisões através dos resultados financeiros. Então, essa visualização eficaz, ela é algo extremamente importante para o processo mais amplo dentro da empresa e na relação com os clientes também. Uma distinção importante que é feita pela autora está relacionado entre o que é análise exploratória e análise explanatória. São dois pontos distintos que é importante que a gente tenha em mente quando a gente vai tentar fazer a apresentação desses dados. A análise exploratória, por exemplo, é como o processo de abrir 100 ostras para a gente conseguir encontrar 2 pérolas. Então, esse é um processo que você está tentando descobrir alguma informação. Então, você vai investigar em diferentes ângulos, vai testar hipóteses diferentes para poder identificar, testar o que você está buscando. Você vai buscar padrões distintos que não estão evidentes, claramente evidentes com o que você já tem de informação. Você vai explorar diferentes períodos. Você vai avaliar correlações distintas. Então, por exemplo, no mercado financeiro, isso significa quando você vai fazer teste com diferentes indicadores técnicos, quando você vai fazer alguma análise de janela temporal, então, quando você vai buscar a correlação entre 2 ativos. Então, esses são análises exploratórias. Você está buscando informações que você não tem certeza ainda de como elas se comportam para que você tome alguma decisão ou que você estruture isso melhor. Depois disso, da análise exploratória, você tem a análise explanatória. E aí sim, a análise explanatória ela tem o intuito de mostrar apenas aquelas 2 pérolas encontradas. Então, na explanatória, a gente buscava, na exploratória, a gente buscava as pérolas, na explanatória, a gente vai explicar com mais detalhe as 2 pérolas encontradas. Tá? Então, nesse processo, a gente apresenta somente as descobertas que foram relevantes. A gente vai apresentar somente o que a gente descobriu efetivamente e que a gente acha que é importante. Então, a gente vai focar nas conclusões, a gente vai destacar alguns insights que são acionáveis, que vão ajudar a tomada de decisão para encontrar esse caminho. A gente vai conseguir evidenciar alguns pontos críticos. Então, por exemplo, no mercado financeiro, é quando a gente traz para apresentar algumas conclusões mais claras do que foi identificado. A gente vai mostrar algumas oportunidades descobertas através da análise exploratória. Na análise explanatória, a gente descobriu as oportunidades e vai apresentar elas. A gente vai comunicar alguns riscos que foram identificados. A gente vai recomendar algumas ações específicas. Então, na análise explanatória, a gente vai muito mais pontualmente no que foi identificado com o contexto para tentar apresentar essas informações. Tá? E aí o que acontece é que muitas vezes um erro que acaba acontecendo é que muitos profissionais acabam apresentando todo esse processo exploratório dentro de uma análise que ela é explanatória. E você trazer esse contexto do que você criou como exploração, ele acaba trazendo dados excessivos e não mostrando de forma clara o que realmente é mais importante para o time que está visualizando, para as pessoas que estão visualizando seus dados. Tá? Então, ele vai mostrar. Isso vai gerar um erro por tentar mostrar todo o processo de análise, incluindo gráficos que não são conclusivos. E aí, para isso, a gente precisa separar claramente esses 2 processos. Tá? Manter a exploração nos bastidores, no que foi feito para que você consiga fazer a exploração para esses dados realmente, mas trazer à tona somente o que foi realmente conclusivo, as conclusões mais relevantes do que foi identificado. Tá? E focar nessa mensagem principal. Essa narrativa mais clara, ela vai focar na mensagem principal, trazendo o que foi identificado. Tá? Então, trazendo aqui um exemplo prático, se a gente tivesse 20 indicadores técnicos com diferentes períodos, com diferentes correlações, então foram feitas diferentes correlações, foram feitos backtests. Esse é uma análise de exploração, uma análise exploratória, onde a gente foi buscar algumas informações. Quando a gente traz isso para uma análise explanatória, quando a gente vai trazer os resultados, a ideia é que se apresente somente os indicadores relevantes, as correlações significativas e os resultados conclusivos. Eu não preciso trazer toda a carga do que foi feito na exploração, mas sim eu vou trazer o que foi encontrado dentro dessa análise para apresentar para quem tem interesse dentro daquelas informações. Outro ponto que a gente precisa pensar, que é extremamente importante antes de qualquer visualização de dados, a gente precisa responder 3 perguntas fundamentais. Tá? E essas perguntas fundamentais, elas estão relacionadas a quem
primeiramente. Então a gente precisa identificar qual vai ser o público que vai estar relacionado. Então, diferentes públicos, eles vão ter diferentes abordagens. Então, por exemplo, se a gente está falando de um comitê de investimentos, ele vai estar muito focado em métricas técnicas, ele vai estar focado em análises mais profundas, em comparativos mais detalhados. Agora, se a gente fala, por exemplo, de reguladores, eles estão mais focados em documentação precisa, eles querem saber de conformidade normativa. Se a gente fala de clientes, a gente tem que pensar numa linguagem mais acessível, em visualização mais simplificada. Então, entender qual é o seu público vai ser extremamente importante na tomada de decisão do que a gente cria na nossa narrativa. O segundo ponto importante é o que. A gente precisa definir o que a gente quer que as pessoas saibam ou façam. Tá? Então, é muito importante que seja específico qual é o objetivo da comunicação. É informar uma performance, é solicitar uma aprovação, é alertar sobre um risco. E qual é o detalhe necessário? A gente vai dar uma visão mais macro, uma visão mais micro, a gente vai pegar dados históricos ou vai fazer projeções futuras, a gente vai fazer uma análise pontual ou uma análise de tendência. Então esses pontos são importantes nessa tomada de decisão. Quais são os resultados esperados? A gente vai pensar a gente pretende que tenha decisões tomadas especificamente desses dados, a gente quer que sejam ações que sejam aprovadas. Qual é o nosso objetivo? Tá? E aí, por último, como? Como é que a gente vai apoiar nossa mensagem? Então, como é que a gente vai estruturar esse apoio? Vai ser através de uma apresentação, de um relatório escrito, de uma apresentação ao vivo, é um dashboard interativo, vão ser dados que vão ficar disponíveis para acesso, vão ter históricos relevantes, a gente vai utilizar recursos visuais. Então, como a gente vai fazer a apresentação desse contexto, dessas informações, ela é fundamental. Então, esses três pilares, eles precisam ser muito bem identificados para que a gente tome a decisão de como a gente vai construir a nossa história. E aí, a gente tem a grande ideia, que é o coração da comunicação com os dados. Tá? Então, por exemplo, no mercado financeiro mesmo, onde essas decisões elas são importantes e tomadas constantemente, é importante você articular a sua comunicação de maneira clara. Para isso, a gente tem esses três pontos aqui relacionados à grande ideia para que a gente tenha esse contexto mais estruturado. Tá? Então, o primeiro ponto dele é articular o ponto de vista. Então, é muito importante que a gente consiga expressar de forma mais clara essa perspectiva única que a gente está enxergando, que a gente está identificando. Então, para que a gente consiga isso, a gente precisa ser mais específico e direto. A gente tem que evitar ser generalidades. Então, a gente precisa trazer o contexto e dados muito claros para corroborar com o que a gente está querendo alcançar, com o nosso ponto de vista. Tá? A gente precisa se basear em evidências. Então, você precisa contextualizar, trazendo evidências para apresentar esse contexto. Demonstrar convicção sobre o que você está fazendo. Então, é importante que você tenha essa visão do que você está fazendo, e isso vai ser extremamente importante nessa articulação do seu ponto de vista. Então, por exemplo, para que a gente use um exemplo aqui, se eu quero fazer um mercado financeiro, se eu quero articular meu ponto de vista, uma coisa seria eu falar, por exemplo, que a performance do fundo variou no último trimestre. Outra coisa é se eu consigo comunicar essa informação de uma maneira que a estratégia defensiva protegeu o portfólio durante a recente volatilidade. Então, assim, são maneiras diferentes de trazer esse ponto de vista, mas de maneira mais abrangente, mais contextualizada do que eu quero alcançar. Tá? Outro ponto também, a gente precisa comunicar o que está em jogo. Então, a gente precisa mostrar essa importância, mostrar essa relevância, quantificando esses impactos, explicitando as consequências dessas decisões, destacando as oportunidades. Então, o que a gente tem de oportunidade dentro do que a gente está mensurando, identificando os riscos, estabelecendo essa urgência dentro do que a gente está falando. Cada demanda pode ter uma urgência diferente, e isso vai ser extremamente importante. Tá? Então, imagina no cenário onde eu trago um contexto de que a gente precisa revisar a nossa alocação. Outra coisa é quando eu trago essa informação de forma mais urgente, que a realocação imediata de 15% para a renda fixa pode reduzir a volatilidade de 30%, mantendo o retorno esperado. Então, articulando, comunicando o que está em jogo, o que a gente pretende alcançar,
também é extremamente importante. Tá? E por último, a utilização de uma frase completa. Então, considerar essa mensagem uma sentença, a gente conseguir articular essa ideia do que a gente está querendo passar em uma frase única. Tá? Então, com que ela tenha uma estrutura completa, contendo uma mensagem contextualizada dentro dessa mensagem, tá? Com uma clareza de forma absoluta, que seja acionável e objetiva. E a ideia assim, construindo essa grande ideia, o mais importante é que a gente tenha um contexto relevante que consiga dar suporte e uma conclusão clara, com um senso de urgência sobre o que a gente quer apresentar. A gente vai falar um pouco agora sobre a criação de um storyboarding, tá? De criar uma estrutura para construir essa nossa narrativa, e a gente tem elementos importantes que vão fazer essa construção. Um ponto importante é que a gente pense primeiro no planejamento dessa narrativa que a gente quer construir. Tá? E uma técnica que acaba acontecendo, uma técnica que é fundamental, é que a gente, muitas das vezes, vai diretamente para o computador, vai tentar diretamente fazer a criação dos slides, a criação do contexto, da narrativa, mas que muitas das vezes a gente precisa começar um passo antes. Por exemplo, a própria autora comenta, da gente começar a pensar sem computador. Ela utiliza a ideia de que você possa estruturar esse raciocínio de forma analógica, utilizando papéis, post-its. Isso vai fazer com que você evite, primeiro, as limitações de ferramentas que podem surgir, facilita que você possa mudar de forma mais rápida, estimulando assim sua criatividade e pensando de maneira holística dentro do processo que você está contextualizando. Tá? Outro ponto que permite que você tenha também mais flexibilidade com essas ideias fluindo de forma melhor, com interações mais rápidas e menos retrabalho sobre o que você está construindo. Além disso, de que você começasse em computador, outro ponto importante é que você organize um fluxo dessa narrativa que você está querendo estruturar. Então, que você pense numa sequência lógica do que está sendo estruturado. Tá? O primeiro deles é que você cria uma estrutura básica. Então, pensando num contexto inicial, pensando no desenvolvimento que você vai criar, quais são os pontos críticos que você quer ter dentro dessa mensagem que você está construindo, evidências que vão suportar o que você está contextualizando, o que você está querendo transmitir, e, no final, uma conclusão clara de onde você está chegando. Tá? Quais são os elementos essenciais para isso? Então, é importante que a gente tenha uma progressão lógica dentro de uma linha de raciocínio que corrobore com essa narrativa que você está construindo. E que essa progressão lógica ela tenha conexões claras, permitindo que esses pontos de transição sejam criados e você cria esse modelo mental dentro dessa narrativa. Tá? Obviamente, pensando também em momentos que você vai ter que destacar, informações que você precisa chamar mais atenção para a ação das pessoas que estão visualizando. Tá? E outro ponto interessante é a possibilidade de você fazer essa validação com os stakeholders. Então, antes de você ir diretamente para a apresentação, é importante que você faça a validação com os stakeholders para alinhar essas expectativas, para validar se você está realmente entregando o que está sendo esperado para os stakeholders, para as pessoas que vão visualizar, que vão consumir a sua narrativa. Isso também vai te economizar tempo, para que você não tenha retrabalho em cima do que você está executando, tanto seu quanto das pessoas que estão, os stakeholders que vão consumir essas informações também. Vai ajudar também para que isso tenha mais relevância e sendo mais eficaz. Tá? Então, não se esqueça que planejamento vai ser fundamental no contexto dessa narrativa. E aí a gente começa agora mais ir pouco para a parte prática, para que a gente comece a entender quais são as decisões que a gente pode tomar para identificar qual gráfico faz sentido, qual tipo de visual faz sentido em cada cenário. Então aqui a gente começa a falar de maneiras de visualizações eficazes. A gente tem diferentes tipos de gráficos e é importante que a gente consiga ter essa visão de facilitar a compreensão em relação ao que está sendo passado, para reduzir o esforço cognitivo, aumentar a eficácia dessa comunicação e melhorar também a retenção da informação, a retenção do engajamento das pessoas em relação à narrativa que você está estruturando e acelerar essa tomada de decisão. Tá? Para que a gente faça isso, é importante a gente entender
qual é o objetivo do que a gente está querendo mostrar. Ou seja, a gente está querendo mostrar tendências, a gente está querendo comparar valores, a gente está querendo apresentar alguma composição, a gente está querendo destacar alguns outliers. É importante entender quais são os critérios dessa seleção, do objetivo dos critérios da seleção com esse objetivo de comunicação. O outro ponto é a natureza desses dados. A gente está falando de uma série temporal, são dados categóricos, é uma distribuição de dados, é alguma hierarquia, tem algum relacionamento entre esses dados. Então, a natureza dos dados ela é importante nessa tomada de decisão. Por último, o perfil da audiência. A gente está passando essas informações para um time mais técnico, a gente está falando com pessoas que têm familiaridade com dados, a gente está falando com pessoas que têm mais tempo para visualizar aquelas informações, ou são pessoas que têm que ter essa informação de forma muito mais direta e pouco detalhada. Então, algumas perguntas elas vão ser essenciais para que você consiga endereçar melhor esses modelos e as escolhas dentro dessas narrativas que vocês vão criar. Então, acho que o primeiro questionamento é o seguinte: qual vai ser a mensagem? Qual é a principal mensagem que você está querendo criar com essa narrativa? E o que precisa ser comparado? Qual é o nível de detalhe necessário? Como que ela vai ser consumida essa informação? E qual é o contexto dessa informação? Essas são algumas perguntas de exemplo para que a gente consiga tomar a decisão. E essa decisão de que tipo de visual a gente vai construir, e a gente vai falar um pouco mais desses tipos de visuais a partir de agora. Tá? Primeiro ponto, a gente tem uma primeira possibilidade, que é a informação de um texto simples. Então, a informação de texto simples, então, por exemplo, uma mensagem de percentual de 20%, um número diretamente, ela tem muito mais impacto do que um gráfico elaborado. Então, a gente tem muito mais claramente essa informação quando a gente acessa esses visuais. Tá? E eles são utilizados quando a gente tem um ou dois números críticos para serem apresentados, quando a gente quer mandar uma mensagem mais direta, mais impactante, e quando a gente tem KPIs principais, por exemplo, também, e quando a gente quer fazer uma comparação simples entre algum número. Tá? Então, esse é o primeiro tipo de visual que a gente tem, que seria um texto diretamente. Tá? Outra possibilidade é a gente utilizar a informação através de tabelas. As tabelas, elas geralmente vão ser utilizadas quando a gente tem um público mais diverso. Então, quando a gente tem um público, por exemplo, imagina, vamos pensar aqui um relatório mensal, que a gente vai ter um relatório que vai ser compartilhado para gestores que estão tentando buscar uma melhor performance, para analistas, para o time de compliance e para cliente final. Então, assim, a gente tem um público diverso e a gente quer passar uma informação para esse público diverso. O segundo ponto que é muito utilizado é quando a gente tem múltiplas unidades de medida. Né? Então, quando a gente tem várias unidades de medida, e a gente quer saber, por exemplo, retornos percentuais dessas unidades de medidas, quando a gente tem volumes de informações muito grandes, prazos em dias, quando a gente tem informação de dias especificamente, as tabelas se tornam visuais mais eficazes. Tá? Outra possibilidade também é quando a gente quer trazer valores mais precisos, quando a gente quer trazer dados regulatórios, algumas informações relacionadas a questões regulatórias, quando a gente quer fazer dados de composição de carteira, quando a gente quer fazer cálculos de análise de risco, por exemplo, quando a gente quer trazer limites operacionais. Então, alguns casos, como esses comentados, as tabelas elas vão ser mais eficazes e elas fazem mais sentido nesse cenário. Outro tipo de visual importante é o mapa de calor. O mapa de calor, na verdade, ele se tornou uma evolução mais inteligente das tabelas tradicionais, como apresentadas no slide anterior. E a ideia do mapa de calor é que ele possa trazer padrões ocultos mais à tona, mais visualmente identificáveis. Tá? E eles vão ser importantes para que... e eles têm essa função porque eles ajudam ao nosso cérebro ter essa identificação através das cores. Tá? E eles vão ser cruciais no mercado financeiro quando a gente fala de, por exemplo, matriz de correlação entre ativos, quando a gente fala de análise de exposição por algum setor, quando a gente fala performance relativo de fundos, por exemplo, quando a gente fala concentração de risco, padrões de retorno. Então, a grande vantagem dela está em você olhar para uma tabela e conseguir interpretar visualmente, de forma mais simples, essas informações através dessas cores. Tá? Outra possibilidade de visual que a gente tem são os gráficos de linha.
Os gráficos de linhas eles são fundamentais nesse mercado financeiro, porque eles vão geralmente trabalhar muito bem com séries temporais, então eles são ideais para dados que são contínuos, para mostrar essa evolução, por exemplo, de preços, de indicadores ao longo do tempo, comportamento de índice, para tracking de performance, análise de volatilidade no mercado, tendências no mercado. E eles são efetivos porque eles mostram justamente essa continuidade desses dados. E isso pode deixar mais fácil para que a gente possa identificar tendências que podem estar surgindo naqueles dados, que a gente identifique pontos de inflexão, que a gente consiga evidenciar sazonalidades e que a gente possa facilitar essa comparação também temporal. Tá? Então, a gente consegue ter essa visão ao longo do tempo dessas informações. E aí, uma das melhores práticas aqui desses gráficos de linha é a possibilidade de ter no máximo 3 a 4 linhas, de não ultrapassar essa quantidade de linhas dentro de um gráfico, porque pode começar a poluir visualmente esse visual. A utilização de cores dentro dessas linhas, através dessas linhas, ela deve ter um propósito, deve ter uma necessidade específica, então tomar cuidado também para não ter muitas cores que podem atrapalhar a identificação desses gráficos, mantendo essa escala apropriada para as diferentes linhas que estão dentro do gráfico, e somente adotar anotações que são realmente relevantes, que podem fazer sentido. Outro tipo de gráfico importante que a gente tem também, que é muito utilizado no mercado financeiro, é um gráfico de inclinação. Esses gráficos de inclinação eles vão comparar dois pontos especificamente, e ela vai ser fundamental para especificar, principalmente em relação a tempo, quando a gente quer utilizar um gráfico relacionado a dois momentos distintos. E aí no mercado financeiro ele é utilizado muito para mostrar essas mudanças claras e de forma mais impactante. Então, exemplo aqui, a gente tem um gráfico de inclinação comparando 3 fundos em 2 momentos diferentes. E essa inclinação, ela conta uma história, a gente consegue ver isso facilmente, que as linhas ascendentes estão mostrando melhorias, as linhas descendentes estão mostrando algum tipo de deterioração, nem que seja momentânea. Então, inclinações mais acentuadas, elas vão mostrar mudanças mais significativas. Então, visualmente, através dessas comparações, você consegue extrair a comparação entre esses 3 diferentes fundos de forma muito direta. Tá? E ela é muito utilizada para comparação de ranking mesmos e fundos, como está no gráfico, para mudança na alocação dos ativos, para variação de market sharing, por exemplo, para alteração em ratings, para evolução de indicadores, especificamente alguns indicadores chaves. É muito utilizado também o gráfico de inclinação em linha. Tá? Outro modelo são os gráficos em barra. Eles são uma ferramenta mais versátil, que a gente consegue comparar, inclusive, categorias diferentes no mercado financeiro. Então, eles são familiares, então estão mais usualmente mais fáceis das pessoas identificarem e entenderem os gráficos de barra. Eles são mais fáceis de interpretar também. Mas elas precisam ter uma regra de ouro nessas barras, nos gráficos de barra, que elas precisam sempre começar do zero. É importante que elas comecem de balizamento do zero, no nível zero, para que isso seja mais efetiva a comunicação dessas informações e não gere distorções. Tá? E por que elas são importantes e onde que elas são efetivas? Elas fazem comparações de forma muito rápida, então aqui visualmente a gente consegue identificar as informações de diferentes dados aqui, de diferentes mercados, por exemplo, nesse caso, onde a gente consegue facilmente, intuitivamente, conseguir entender as nuances entre eles. Tá? Então ele facilita esse ranking visual, eles mostram essa magnitude de forma muito clara, e funciona para diferentes públicos, para diversos públicos, eles funcionam muito bem. Tá? Eles podem, por exemplo, no mercado financeiro, ser utilizados para comparação de retornos entre diferentes fundos, para as performances de classes de ativos distintas, para rankings de performance também. Então, esse é um gráfico de barras que é muito utilizado nos visuais de mercado financeiro. Outra variação do gráfico de barras são os gráficos de barra em séries. Então aqui a gente tem os gráficos de barra, como no momento anterior, só que a diferença é que a gente mostra múltiplas séries, botando esses gráficos em conjunto para que isso tenha essa visualização ao longo do tempo, fazendo a comparação dos gráficos em série. Então, por exemplo, no caso aqui apresentado, a gente tem uma comparação entre os dados de renda fixa, dados de renda variável, então a gente consegue visualmente olhar ao longo do tempo como está sendo feita essa variação dessa performance de diferentes fundos, por exemplo. E aí,
Ele tem algumas recomendações, que o ideal é utilizar no máximo de 3 a 4 séries dentro do mesmo gráfico, porque senão isso pode comprometer e começar a ficar poluído, né. Tomar cuidado também com a utilização de cores, quando a gente coloca cores, amplia a quantidade de cores, quando a gente utiliza cores muito chamativas, isso pode tirar um pouco da atenção do gráfico e tirar um pouco da legibilidade do gráfico, tá? E priorizar o que for ter que ser priorizar nesses gráficos, principalmente as comparações que são mais importantes realmente, que fazem mais sentido, tá? A ideia é que você consiga agrupar essas barras de forma relacionada, mantendo um espaçamento de forma consistente. Então, a gente consegue visualizar ali quais foram os trimestres de cada tipo desses fundos. Então, a gente tem que pensar no espaçamento, seja espaçamento temporal, quanto no espaçamento das comparações que a gente está fazendo, para que isso seja visualmente identificado, tá? Usar as cores com propósito efetivo, então tomar cuidado para não exagerar nas cores, e facilitar essas comparações que estão sendo feitas. Esse tipo de gráfico ele se torna muito usual dentro do mercado financeiro para comparação entre performance de diferentes períodos, analisar diferentes estratégias, para exposição de diferentes classes de ativos, então métricas de riscos comparativas também, e é muito utilizado dentro do mercado financeiro. Outra possibilidade são os gráficos de barras empilhadas. Eles são úteis no mercado financeiro quando a gente quer mostrar uma composição dentro desse tipo de cenário, tá? E aí, quais são as principais aplicações? Quando a gente quer, por exemplo, mostrar uma composição de uma carteira, quando a gente quer fazer uma alocação por classe de ativo, por exemplo, quando a gente quer fazer uma exposição por estratégia que está sendo utilizada, e o ponto forte é que ele vai conseguir mostrar a parte que a gente está trabalhando, então ele tem a divisão ali por cores de cada uma dessas partes que a gente está trabalhando, mas ele também vai conseguir mostrar o todo. Então a gente vai conseguir compor essas duas visualizações de maneira muito simples, tá? Ele também vai conseguir evidenciar essas mudanças dentro dessa composição ao longo do tempo. Ele vai conseguir facilitar essa comparação temporal e ele vai revelar essas tendências de alocação ao longo do tempo. Também como melhores práticas, é importante que a gente tenha entre 4 a 5 no máximo de categorias dentro dessas barras empilhadas. Também tomar cuidado com as cores que vão ser utilizadas para que isso possa ficar mais claro, e aqui mais ainda, porque para as cores não se sobreporem, tá? Manter uma legenda de fácil identificação, uma legenda próxima para que a gente consiga identificar cada cor que está sendo utilizada. E esse é o gráfico de barras empilhadas, é um gráfico também que é bastante utilizado no mercado financeiro. Outro cenário são os gráficos em cascata, tá? O gráfico em cascata ele é utilizado no mercado financeiro para mostrar como um valor final foi alcançado, geralmente, tá? Então ele demonstra o que compõe, o que foi necessário, o que foi utilizado ao longo do tempo, para poder, não necessariamente ao longo do tempo, mas o que foi utilizado para compor o resultado final, tá? Então aqui, por exemplo, nesse gráfico a gente tem os dados iniciais, tem informações de receitas, despesas, que estão sendo tirados do valor total para poder chegar, o que foi construído para chegar àquele valor final, tá? E ele é muito utilizado para decomposição de performance, para mostrar o que compôs a performance especificamente, para analisar essas variações patrimoniais, para fazer mudanças de exposição que está sendo utilizado atualmente. E eles podem ser efetivos porque eles vão mostrar tanto as contribuições positivas quanto as contribuições negativas, e revela de forma muito fácil, visualmente, o impacto de cada um desses componentes que estão dentro desse gráfico, tá? Mantendo todo esse contexto que foi utilizado para chegar até o momento. E aí ele conta uma história de maneira mais completa, e por isso tem alguns cenários que o gráfico em cascata ele vai ser importante. Outra possibilidade são os gráficos de barras horizontais também, que ele tem a possibilidade de utilizar para categorias, quando a gente vai tentar categorizar de forma mais longa, de fácil leitura dentro do mercado financeiro, a gente consegue fazer essa ordenação, inclusive por barras horizontais, e a gente consegue
ter essa visualização de forma mais direta de qual está sendo mais impactante em relação aos outros. Tá? Então, o gráfico de barras horizontais também facilita essa utilização dessas visualizações. Mas, por que, e a autora comenta muito sobre isso, do gráfico de pizza, ele geralmente é um gráfico que é muito utilizado, mas por que, que ele acaba sendo uma visualização de dados não tão efetiva para o que a gente precisa? O principal ponto é que o gráfico em pizza ele acaba sendo um gráfico não tão simples de comparar visualmente. Tá? Ele tem uma dificuldade dessa visualização. E aí a gente consegue ver isso de forma muito clara no slide que está sendo apresentado. A diferença da gente ter uma visualização de um gráfico em pizza para um gráfico em barras verticais, por exemplo. No gráfico de barras verticais, a gente consegue visualmente identificar a diferença entre cada um dos setores. Já no gráfico em pizza, isso se torna um pouco mais difícil de perceber essas diferenças. Tá? Então, eles tendem a dificultar, principalmente por conta dessas questões dos ângulos do gráfico pizza. A gente precisaria ter uma ideia de qual é o tamanho do ângulo que está ali em cada uma dessas fatias. Isso gera uma dificuldade muito grande de entendimento. Então, aqui nesse exemplo, o gráfico em barras ele se tornou muito mais fácil da gente fazer essa comparação. Ele permitiu essa ordenação lógica da gente ver o que conseguia ter mais, o que tem mais impacto em relação aos outros setores. E esses valores, ainda vou mostrando valores claramente, o que são os valores menores e os quais são os maiores, e visualmente muito mais intuitivo. E aí, pessoal, a gente vai começar a falar um pouco agora sobre a parte de carga cognitiva. Quando a gente fala na geração desses gráficos, é importante também a gente ter a visão que esses gráficos precisam ser pensados entendendo também em quem vai estar visualizando essas informações e na carga cognitiva que isso pode estar gerando. Tá? Então, quando a gente lida com esses dados de forma complexa, entender essa carga cognitiva ela vai ser fundamental. E o princípio de menos é mais não é um clichê nesse cenário, ele na verdade ele se torna uma necessidade. E a gente tem 3 elementos críticos nesse processo. O primeiro ponto aqui é o processamento mental, que cada elemento visual que for inserido dentro dessa narrativa, ele vai gerar um esforço cerebral. Então, quanto menos elementos, ele pode se tornar mais efetivo. Então, a gente precisa pensar, obviamente, que mantendo a mensagem que a gente quer entregar, porque a sobrecarga ela vai reduzir a compreensão dos dados que estão sendo passados. Tá? Então, a simplicidade nesse cenário ela vai aumentar essa absorção, vai facilitar a absorção do conhecimento, do que está querendo ser passado, e facilitar na clareza dessas decisões. Tá? Outro ponto é a filtragem. A gente precisa remover os elementos que não agregam valor. Então, remover declarações que possam ser desnecessárias, simplificar legendas, utilizar legendas em excesso também se torna uma dificuldade de compreensão, reduzir informações que estejam redundantes e manter o foco no que é essencial, no que realmente quer ser apresentado. E aí, falando o foco, a ideia é direcionar a intenção para o que mais importa, para que você consiga destacar as principais informações, reduzindo o ruído visual que pode ser gerado e priorizando as mensagens-chave. Tá? Sobre isso, a gente tem ainda os princípios de Gestalt, que são percepção visuais, que são fundamentais para que a gente crie visualizações efetivas, eficazes, e a gente vai explorar um pouco desses princípios, dessas pilares que a gente tem dentro desse princípio. Tá? O primeiro dele é o princípio de proximidade. Os elementos que eles estão mais próximos, eles conseguem ser percebidos como um grupo. Então, toda vez que a gente for construir uma narrativa, a gente tem que pensar nesse modelo de que elementos próximos eles são percebidos de como um grupo. Tá? O cérebro automaticamente ele vai criando associações. Então, essa distância física ela implica em distanciamento lógico também. Então, grupos próximos, elementos próximos são percebidos como grupo. Isso é importante. Então, o que isso quer dizer quando a gente fala em finanças, no modelo do mercado financeiro? Métricas relacionadas, a ideia é que você consiga agrupar essas métricas para que elas sejam visualizadas de forma próxima, de formas agrupadas.
que você consiga aproximar os dados que são comparáveis. Tá? Então, você conseguir conectar essas informações vai ser importante. Que você consiga organizar essas informações que estão correlacionadas. Esse é um ponto importante quando a gente fala da proximidade, do princípio de Gestalt. Outro ponto importante do princípio é a similaridade. Os elementos similares, eles são relacionados, eles estão percebidos, na verdade, como relacionados. Tá? Então, quando a gente fala de cor, forma, tamanho, eles criam conexões. Então, esses padrões visuais, eles podem gerar significados. Então, é importante a gente pensar quais cores, o modelo de cores que a gente vai utilizar, os tamanhos, as formas, isso tem impacto na percepção dessa carga cognitiva de quem está consumindo essas informações. E aí, aplicação, de forma da aplicação prática, a gente precisa pensar em cores consistentes para as mesmas categorias. Então, para a gente poder ter essa similaridade, isso vai ser importante. A gente tentar botar estilos que sejam consistentes para grupos que sejam similares, criar códigos visuais mais claros e estabelecer alguns padrões que sejam reconhecíveis. Tá? Então, outro ponto importante do princípio de Gestalt é o fechamento. A mente ela vai completar formas que não estejam completas. Então, a gente não precisa ter todos os elementos, mas sabendo que o cérebro ele vai fechar lacunas que possam existir. Tá? Então, você pode, dentro dos seus relatórios, tirar bordas desnecessárias, simplificar alguns elementos visuais, confiar também nessa capacidade perceptiva de quem está visualizando, reduzir elementos que possam ser decorativos e manter o foco no que é essencial, no que é principal. Tá? Outro ponto também é a parte do princípio de continuidade, que os olhos eles vão seguir caminhos naturais. Então, o fluxo visual ele vai ser extremamente importante. Esse alinhamento ele precisa ter uma ordem para que isso gere esse modelo mental durante essa visualização. E no modelo de aplicação do mercado financeiro, a gente precisa criar também um visual lógico do que a gente está construindo. Tá? Esses alinhamentos dos elementos eles vão ser extremamente importantes para que a gente consiga passar essa mensagem de forma mais efetiva. Então, organizar essas informações de forma mais sequencial e que a gente tenha esse padrão claro para que essa consistência direcional ela seja efetiva. Então, outro ponto é a parte da ordem visual. A ordem visual importa. Então, um visual que seja desorganizado, que seja desordenado, que não seja estruturado, isso dificulta a percepção. A gente precisa pensar em como a gente consegue estruturar um visual que seja ordenado e que ele tenha uma estrutura visual lógica para facilitar esse entendimento por parte dos stakeholders, das pessoas que estão visualizando essa narrativa. Então, a gente precisa eliminar essa desordem visual, a gente precisa identificar quais são os elementos que estão compondo a minha narrativa, mas que eles não estão trazendo realmente as informações que eu preciso, que ele não faz parte do que mais importa dentro do meu cenário, dentro da informação que eu quero passar. E a ideia é que você vai questionando cada elemento que foi inserido dentro dessa sua narrativa. Tá? Outro ponto, os elementos decorativos. Então a gente pode pensar em remover esses elementos decorativos, como por exemplo remover ou diminuir bordas, retirar sombreamento, efeitos de 3D, efeitos que não vão trazer valor ao que está querendo realmente ser passado. Então é importante a gente avaliar pontualmente cada um desses elementos para que a gente possa simplificar esse visual e ter essas informações. E também reduzir o número de cores, né? Muitas das vezes a gente acaba utilizando muitas informações, muitas cores, simplificar esses dashboards, isso também vai ser importante. E quando a gente fala isso, a gente precisa pensar também na maneira que a gente está direcionando a atenção. Tá? O que a gente quer nessa construção dessa narrativa, dessa história, o que a gente quer que seja contextualizado, quais são os atributos que vão ser, que a gente chama de pré-atentivos, ou seja, que vão ser visualizados de forma anteriormente para contar todas essas histórias. Então você precisa pensar nesse modelo mental, pensar também no modelo de hierarquia visual, de onde o olho da pessoa que está visualizando, qual vai ser a hierarquia, qual vai ser o caminho que ela vai percorrer para conseguir receber essa informação. E destacar também o que é mais importante. Tá?
E aí um ponto que a gente já até comentou, mas que vale a pena a gente trazer novamente, que é extremamente importante, o uso estratégico de cores. Muitas vezes no intuito de chamar a atenção para as cores, a gente acaba exagerando e torna visuais não tão efetivos. Então é extremamente importante que a gente pense de maneira consistência, mantendo um significado do que a gente quer trazer com aquelas cores, com aquelas informações diferentes, para que isso não polua demais o visual. Trazendo isso de maneira com parcimônia, então utilizando não como decorativo, mas sim trazendo essas cores como um propósito. E pensando de maneira acessível também, pensando em acessibilidade, pensando que pessoas podem ter uma dificuldade de compreensão de cores. Então, é importante pensar nesses cenários para que a gente torne essa comunicação mais efetiva. E aí, um ponto importante é que a gente possa pensar como designer, que a gente tenha um modelo mental do que a gente pretende fazer, de o que o público quer fazer com aqueles dados. Então, pensar no qual vai ser a função, qual é o objetivo que eu quero chegar. Qual é a forma? Então, criar uma visualização que facilite essa função. Então, eu sei qual é a função, eu sei o objetivo que eu quero, e agora eu vou pensar em como eu vou estruturar essa visualização, o que eu vou construir para conseguir alcançar o meu objetivo. Depois disso, utilizar os feedbacks, testar, validar e refinar esses visuais baseado nos feedbacks, na reação das pessoas que estão consumindo essa informação. E com isso você vai criando um ciclo virtuoso que vai aprimorando tanto o seu conhecimento dentro de estruturação desses dados, como melhorando a sua narrativa também. E quando a gente fala no processo de contar a história, é extremamente importante que a gente estabeleça um início, meio e fim. Tá? Então a gente precisa estabelecer um início, qual é o contexto, qual é o problema. A gente precisa apresentar os dados e análise, que é o meio, tá? Como que a gente está coletando esses dados, o que a gente encontrou de informação para corroborar com o que a gente está querendo construir. E no fim, uma conclusão com os insights e as recomendações que a gente pretende chegar. Por último, pensando aqui um pouco de forma mais em aplicações, então, por exemplo, trazendo aqui para vocês algumas possibilidades de aplicação desses visuais, a gente tem aqui, por exemplo, uma análise de portfólio, com a análise de barras verticais em série, trazendo essa visualização de forma mais eficaz e gradual dessa alocação do ativo ao longo do tempo. Então, aqui é um exemplo de como a gente pode trazer um pouco desses gráficos aqui para o mercado financeiro, tendo isso de maneira mais prática. Uma outra possibilidade é quando a gente faz uma análise de desempenho, a gente fazendo um gráfico em linhas de análise temporal, comparando esses dois processos, um fundo e um benchmark. Então aqui a gente consegue de forma muito simples, através de um gráfico de linha, ter essa comparação, só para que a gente tangibilize um pouco do que a gente falou hoje, de possibilidades aqui para dentro desse cenário. Outro também é a possibilidade de análise de risco, por exemplo, onde a gente tem um gráfico de barras verticais, comparando dois cenários distintos, para que a gente consiga ter essa visão tanto de volatilidade quanto de retorno, essa relação de risco-retorno em diferentes classes de ativos dentro de um visual. Outro modelo aqui é a análise setorial. Então, por exemplo, o gráfico de barras horizontais, aqui uma aplicação mais específica, onde a gente consegue visualizar de forma muito clara quais são os setores que estão tendo melhor performance e qual setor está tendo, inclusive, uma performance negativa. Então, o gráfico de barras horizontais facilita essa visualização e pode ser um bom caminho para usar essa comparação de diferentes setores do mercado financeiro, por exemplo. E aí, pessoal, chegando aqui já nos pensamentos finais para a gente fazer o encerramento do nosso curso hoje, um ponto importante: a visualização de dados, ela é uma ciência e uma arte. Então ela traz diferentes princípios técnicos, questões de criatividade, de conhecimento, para que você traga isso de forma mais efetiva. Tá? E é extremamente importante a prática.
a prática vai te levar à melhoria. Então, conforme você vai executando, pegando os feedbacks, entendendo melhor onde você quer chegar, isso vai ajudando você a experimentar e a melhorar o processo de criação, de construção. Tá? Não se esqueça de focar no público. Você precisa entender para quem você está entregando essas informações e considerar que diferentes setores, diferentes pessoas têm diferentes audiências, têm diferentes necessidades. Por último, mas não menos importante, a simplicidade. Não se esqueça que muitas das vezes a gente acaba querendo fazer demais e isso pode atrapalhar na percepção. E aqui a gente fala que geralmente menos é mais importante a gente apresentar o contexto que a gente quer, entregar realmente a mensagem, entregar o valor. Isso vai ser mais importante do que realmente tentar trazer elementos decorativos. Então não se esqueça de focar no que você quer realmente apresentar. Tá? E aí esse é o meu contato, quem quiser me adicionar no LinkedIn fica à vontade. Então podem me adicionar, vai ser um prazer ter vocês por lá. Eu estou sempre publicando muitas informações, muitos temas sobre dados especificamente, outros temas aqui que a gente tem dentro da AWS, fiquem à vontade para fazer esse contato comigo. E eu espero que vocês tenham gostado da apresentação, espero que o curso tenha ajudado a agregar na carreira de vocês. Convido vocês a poderem participar das outras apresentações que a gente vai ter no curso, e muito obrigado pela presença de vocês. Chegamos ao fim da aula de hoje. Esperamos que você tenha aproveitado bastante esse conteúdo e que esteja pensando em como aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Lembrete importante: não se esqueça de acompanhar os plantões de dúvida para aprofundar seu aprendizado. Acesse o cronograma completo em financetechboost.com para acompanhar as próximas aulas. Agora é hora de fazer a avaliação deste módulo. Lembre-se, cada módulo tem uma avaliação e ao completar todas, você receberá seu certificado oficial. E nos vemos na próxima aula. Até lá e bons estudos. Tchau, tchau.